Paddy Pimblett já tem um novo alvo, e esse alvo se chama Benoit Saint-Denis. E aí, rapaziada, será que essa luta vai acontecer? Vamos imaginar aqui como que ela deve se desenrolar. E rivalidade histórica, né? Inglaterra versus França. Mas antes de tudo, deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal. Rapaziada, ajuda esse canal aqui a crescer. Nós somos minúsculos, apenas 1.300 inscritos, olha isso, quase nada. Então, apoia aqui o produtor de conteúdo, independente, opinião aqui, sem puxar saco de ninguém, sem fazer média com o lutador. Apoia aí a gente a crescer, valeu? Deixa o seu like, se inscreve aí no canal e vambora. Tá aí, rapaziada, saiu a notícia, eu tô aqui no Instagram do Sexto Round, tá? O Paddy Pimblett deu uma entrevista que ele falou o seguinte: Saint-Denis me parece uma boa luta, os melhores pesos leves da Europa se enfrentando. Assim, primeiro de tudo, tá de sacanagem, né? Melhores pesos leves da Europa? Pô, Ilia Topuria e Arman Tsarukyan, eles são o quê? São chineses? Pô, Ilia Topuria nasceu em Timor-Leste e Arman Tsarukyan nasceu em Serra Leoa, e ninguém me avisou. Pô, pelo amor de Deus, né? Não, e legal que é engraçado que é o top 1 e o campeão da categoria. Não é nem uma galera que tá ali abaixo do ranking, não. É literalmente o campeão e o número 1 da categoria são europeus. E o cara me lança essa daqui, os melhores pesos leves da Europa se enfrentando. Tá de sacanagem. Mas assim, o cara tem que puxar a sardinha pro lado dele também, né? Mas beleza. Comercialmente falando, essa é uma luta aqui que até faz sentido, tá? Com certeza ia vender bastante ingresso. Seja lá onde ela ocorresse, né? Tanto na Inglaterra quanto na França, encabeçando Fight Night. Ia vender bastante ingresso, ia movimentar de fato o mercado europeu, que é um mercado importante, né? Tanto na Inglaterra quanto na França. É um mercado muito importante pro UFC. E se você for analisar aqui os rankings, ó, eles são vizinhos no ranking, né? Aqui, ó. Paddy Pimblett em sexto. Nem merecia estar aí, né? Mas já que tá aqui, né? Em sexto e em quinto tá o Benoit Saint-Denis. Agora, será que o UFC vai querer realmente casar essa luta aqui, sendo que é uma luta difícil pro Paddy Pimblett e ele tá vindo de derrota? Será que o UFC não vai querer dar outra carne assada pra ele? Né? Tendo visto que ele teve um tratamento a pão de ló. Eu abri o tapology dele, né? Aqui, ó. Desde quando ele estreou no UFC, lá em 2021. Aqui, ó. Depois do Jared Gordon, que foi uma luta, assim, bem questionável. Foi um dos maiores assaltos que eu já vi. Pessoalmente, foi uma das decisões mais escrotas que eu já vi. Mas depois disso, ele veio a fila do INSS, né? Aqui, que ele pegou só aposentado, Tony Ferguson, King Green, Michael Chandler, os restos mortais do Michael Chandler. E depois ele pegou o Justin Gaethje, que, né, ainda assim, 37 anos, o Justin Gaethje era o casamento mais acessível pra ele. Meu irmão, tratamento de princesa aqui. Pegar o Benoit Saint-Denis é um perfil totalmente diferente dessa galera. Até de todo mundo, tá? Antes disso, que ele pegou uma galera mais jovem, pô, era Jared Gordon, era Jordan Leavitt, que lutou agora, né? Assim, o pessoal da rabeira do ranking. Esse pessoal que nem sonha com top 15. Quando ele entrou no top 15, ele pegou, pô, Michael Chandler, que era ranqueado, tá ranqueado até hoje, eu acho, né? E o Justin Gaethje, que eram os casamentos mais acessíveis possíveis. Agora ele vai pegar um cara duro de verdade, que é um Benoit Saint-Denis, novo e difícil pra caramba. Será que é uma boa pra ele? Será que o UFC vai querer fazer isso com ele? Não sei. Agora, analisando o confronto de estilos dessa luta aqui, tem uma coisa interessante, porque assim, os dois são grapplers, certo? Os dois têm como carro forte o grappling. Só que o estilo do Benoit Saint-Denis é um pouco mais de pressão do que do Paddy Pimblett. O Benoit Saint-Denis é aquele cara que ele vai te quedar, vai fazer um jogo de agarra e já buscando a finalização. E antes dele te quedar, meu irmão, ele não tem medo de trocar porrada. Ele tem aquele chute médio que é forte pra caramba, o chute alto forte pra caramba também, inclusive. Ele nocauteou, esse aqui é o tapology do Benoit Saint-Denis, né? Eu lembro desse nocaute aqui, ó, cadê? Do Matt Frevola, head kick insano, sinistro. Ele venceu uma retinha assim com chute também. Foram 7 chutes seguidos assim no meio de uma retinha. Então o cara ele tem um striking muito perigoso. Ele não depende do grappling pra encerrar as lutas dele. Ao contrário do Paddy Pimblett, que se você for olhar o cartel, ó, no UFC, aqui ele tem um nocaute, né, hooks. Depois, ó, mata-leão, decisão, triângulo. E esse daqui foi um ground and pound, né? A luta contra o Michael Chandler, que ele quedou, usou muito grappling nessa luta aqui. Quedou o Michael Chandler e venceu no ground and pound. Então ele é o cara que depende mais do grappling dele, que é muito bom, beleza, mas assim, a trocação do Paddy Pimblett, rapaziada, sinceramente, é bem ruinzinha. É aquela trocação, cara, de projeto social. Sabe o que eu vejo quando eu olho pro Paddy Pimblett trocando? Em toda a aulinha de Muay Thai, kickboxing, sempre tem um moleque lá, um novato, que ele é meio afobado. O moleque não sabe fazer sparring, já viu? Quando ele vai fazer sparring, o moleque sai socando, batendo forte, machuca os coleguinhas. Cara, esse é o Paddy Pimblett. O Paddy Pimblett, ele é um moleque afobado do Muay Thai, é um moleque afobado do kickboxing. Essa é a trocação do Paddy Pimblett. E nas únicas 2 lutas que ele não conseguiu fazer o grappling nenhum, que foi na luta contra o Jared Gordon e na luta contra o Justin Gaethje, ele perdeu. E assim, você perder contra o Justin Gaethje na trocação, cara, não tem demérito nenhum, que o Justin Gaethje é realmente um striker muito bom. Só que naquela luta contra o Jared Gordon, que ele não conseguiu quedar, não conseguiu pressionar na grade, não arranjou nada no grappling, cara, foi uma lutinha muito merda. Ele levou várias porradas bem firme do Jared Gordon, que é outro cara meio de tabela, né? Vamos falar a verdade, eu quero nem ficar falando que ele é bagre, que nem nada, mas Jared Gordon não é ninguém na fila do pão.
E o Perry Pimblett não arranjou nada na trocação. Ele só conseguiu vencer isso aqui porque ele foi muito bem ajudado pelos árbitros. Todas as outras lutas aqui, ele venceu via grappling, tá? O Tony Ferguson, ele quedou o Tony Ferguson. O King Green, na verdade, ele nem chegou a quedar o Green, né? Foi o Green que quedou ele, né? Outra atitude bem inteligente pra tu ver o nível de discernimento dos oponentes do Perry Pimblett, né? Mas o King Green quedou o Perry Pimblett e aí ele conseguiu finalizar no triângulo. E o Michael Chandler, cara, foi a mesma coisa. Ele quedou o Michael Chandler, conseguiu dar queda de amplitude, levou lá no segundo andar, fez o Michael Chandler de boneca de pano. Já contra o Justin Gaethje, eu pensei que ele fosse fazer isso, né? Apostar no grappling. Não, o cara nem tentou, mano. O cara quis trocar com o Justin Gaethje 5 rounds. Ele só foi tentar queda lá no terceiro ou quarto round. Aí, meu irmão, já era tarde demais. Já tava cansado, já tava com a cara toda estourada. Pra fazer grappling na altura dessa do campeonato, não deu conta. Então a tônica dessa luta vai ser se o Perry Pimblett vai conseguir fazer alguma coisa com o seu grappling contra o Benoit Saint-Denis. Se ele vai conseguir quedar o Benoit Saint-Denis e se ele vai conseguir finalizar. Assim, jiu-jitsu por jiu-jitsu, cara, talvez até o Perry Pimblett tenha um melhor jiu-jitsu do que o Benoit Saint-Denis. Só que em compensação, o Benoit Saint-Denis é mais completo. O cara tem muito mais striking que o Perry Pimblett. E se o último cara jovem que ele pegou conseguiu dar um atraso dele na trocação, conseguiu evitar as quedas e dar um atraso no Perry Pimblett na trocação, que foi o Jared Gordon, cara, eu tenho minhas dúvidas se ele vai conseguir quedar e finalizar o Benoit Saint-Denis. Porque, de novo, rapaziada, o Benoit Saint-Denis não é o moribundo do Michael Chandler, não é o mongoloide do King Green que vai quedar ele lá, pô, ficar dando pescoço pra triângulo, pra guilhotina. Até porque ele nem precisa fazer isso, tá? Como eu falei, ele tem um striking muito melhor do que o Pimblett e ele não precisa ficar entrando em queda adoidado pra cima do Perry Pimblett. Ele pode querer fazer isso porque é uma coisa que ele faz, né? Uma coisa que ele gosta de fazer, aquele jogo do amassa, da pressão e tudo mais, mas ele não precisa disso. Ele pode ficar indo ali, assim, pressionar, mas pressionar no striking, tá? Pra evitar, né, dar o pescoço, cair num bote de finalização do Perry Pimblett. Se o Benoit Saint-Denis for por esse lado aí, cara, eu acho que o Perry Pimblett tá ferrado. Então, ao meu ver, essa luta aí seria uns 70-30 pro Benoit Saint-Denis. Vamos só olhar o cartel aqui dele de novo? Cara, olha só, o cara entrou no UFC, ele perdeu pro Capoeira, né, que já não tá nem mais no UFC, descansa em paz. Mas aí depois o cara, ó, finalizou, nocauteou, finalizou, nocauteou, nocauteou. Aí contra o Dustin Poirier ele foi nocauteado, mas aí reza a lenda que ele tava infectado, né, com o staph, tava passando mal, tava tomando remédio, foi uma performance meio ruim. E aí depois veio a famosa luta com o Renato Moicano, nosso calvo favorito. Só que assim, cara, uma coisa muito engraçada, cara, eu racho o bico quando eu lembro desse fator nessa luta aí. A galera não lembra muito disso, tá? Mas assim, o cara passou pelo Vale da Sombra da Morte contra o Moicano no primeiro round, beleza. Só que no segundo round, cara, ele ganhou aquele round contra o Moicano. Meu irmão, o cara tava só o bagaço, com os dois olhos fechados, com a cara toda alanhada. Não tava mais rendendo tanto, porque ele cansou, pô, apanhar cansa também, né? Só que, cara, o Renato Moicano, ele tava tão cansado, mas tão cansado, mas tão cansado, que o Renato Moicano não fez quase nada no segundo round, rapaziada. E ele conseguiu perder aquele segundo round pro Benoit Saint-Denis, pros restos mortais do Benoit Saint-Denis. Só que aí, quando foi pro intervalo, o olho dele já tava muito fechado, o médico interrompeu, e aí, meu irmão, nocaute, beleza. Só que assim, imagina se tivesse ido pro terceiro round, o Renato Moicanso, mais cansado ainda, o cara conseguisse levar aí uma decisão, cara, 2-1. Na verdade, não ia ser decisão, né? Porque seria empate, porque ele levou um claro 10-8 no primeiro round, vencendo os 2 rounds seguintes seria empate. Cara, imagina se essa luta dá empate. Mano, eu ia rachar muito o bico, cara, eu ia rachar o bico. Mas beleza, passou, ninguém lembra desse detalhe aí, Renato Moicano, pô, venceu bem do Benoit Saint-Denis. E depois disso, o Benoit Saint-Denis finalizou 2 caras, né, incluindo o Maurício Ruffi, nocauteou brutalmente o Senil Dariush em 16 segundos, e acabou com a raça do Dan Hooker no segundo round. Então o cara tá vindo numa fase muito melhor, e se você não nocautear ele, cara, se você não meter ele a porrada igual o Renato Moicano fez, não nocautear ele igual o Dustin Poirier fez, cara, não sei se o Perry Pimblett vai ter a rataria de pegar ele no bote de finalização, ou se ele vai ter, porra, uma melhora súbita no striking dele pra poder nocautear o Saint-Denis em pé. Não acredito nisso, então pra mim o favorito dessa luta é Benoit Saint-Denis. Mas é isso, rapaziada, essa é a minha opinião, deixa a sua opinião aqui nos comentários que eu quero ler, tá? Vê se você concorda comigo, se você acha o Benoit Saint-Denis o favorito dessa luta, ou se você acha que o Perry Deberry, o cabelo de Playmobil, é o favorito. Deixa sua opinião aqui, valeu? Mais uma vez, curta esse vídeo pro YouTube entregar esse vídeo pra mais pessoas, se inscreve no nosso canal, ajuda esse canal minúsculo, esse canal irrelevante na internet. Quem sabe um dia a gente não vira relevante, né? Se inscreve aí, valeu, falou e até mais.